Meu nome é Eliel, e meus olhos já viram mais poeira do que estações de chuva. Minhas mãos, grossas e rachadas, conhecem o peso da pedra e o vazio da colheita. Eu vivi a maior parte da minha vida em um lugar que a maioria dos homens se esforça para esquecer. Um lugar cujo nome já era uma sentença. Lo-debar. Em nossa língua, alguns diziam que significava nenhuma pastagem. Outros, mais sinceros, traduziam como nenhuma palavra, nenhum propósito. Era a terra do silêncio, o cemitério dos esquecidos. Aqui, o sol não parecia aquecer, apenas castigava. O vento não trazia o cheiro da chuva, apenas levantava a poeira de nossas esperanças mortas. Em Lo-debar, ninguém sonhava com o futuro. Nós apenas sobrevivíamos ao presente, um dia de cada vez, carregando o fardo pesado do que havíamos perdido. Cada rosto que passava por mim, nas ruelas empoeiradas, era um espelho do meu próprio. Um reflexo de fracasso, de exílio, de vergonha. Éramos os destroços de um reino caído, os restos da casa de Saul que o novo rei, Davi, ainda não havia varrido. Eu mesmo servia a um oficial de Saul, e quando a notícia da sua morte no Monte Gilboa chegou, tudo o que eu conhecia virou pó. Perdi minha casa, minha posição, meu nome. Em Lo-debar, eu era apenas Eliel, o homem que carregava pedras e memórias pesadas. E era nesse cenário de desolação que eu via, de vez em quando, a figura mais quebrada de todas. Um homem que representava a queda de uma nação em seu próprio corpo. Ele era neto do primeiro rei, Saul, o filho do príncipe Jonatas. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete não era como nós, embora vivesse entre nós. Nós éramos homens comuns que a guerra havia rebaixado. Ele era a realeza em ruínas. A notícia de sua tragédia era sussurrada entre os mais velhos. Contavam que, quando a notícia da morte de seu pai e de seu avô chegou ao palácio, sua ama, em um pânico desesperado para salvá-lo, o deixou cair na fuga. A queda quebrou seus 2 pés. O herdeiro do trono, o príncipe que deveria correr pelos corredores do poder, tornou-se um homem aleijado, incapaz de se firmar sobre as próprias pernas. Ele foi trazido para Lo-debar em segredo, para ser escondido nos confins do reino, longe dos olhos do novo rei. Todos nós sabíamos o que acontecia quando um novo rei assumia o poder. A linhagem do rei anterior era exterminada para que não houvesse pretendentes ao trono, para que não houvesse rebeliões. Mefibosete era um segredo perigoso, uma brasa adormecida que poderia incendiar a ira de Davi. Eu o observava de longe, quando ele era carregado para tomar um pouco de sol. Seus olhos não continham a arrogância de um príncipe, mas o medo profundo de um animal encurralado. Ele era um prisioneiro de seu próprio corpo e de seu próprio sangue, e em sua figura frágil eu via um reflexo da minha própria alma. Eu também me sentia aleijado, não no corpo, mas no espírito. A vida havia me derrubado, e eu sentia que nunca mais andaria direito. Meus sonhos, minha fé, minha esperança, tudo estava quebrado, assim como os pés daquele príncipe esquecido. Ele vivia na casa de um homem bom, chamado Maquir, que o acolheu por lealdade ou pena, mas nem a bondade de Maquir podia apagar a verdade. Éramos todos homens vivendo sob uma sentença de morte, esperando o dia em que a memória do rei finalmente nos alcançasse. O dia que todos temíamos finalmente chegou. Não com o som de trombetas ou o anúncio de um arauto, mas com a nuvem de poeira no horizonte. Cavaleiros. Não eram mercadores ou viajantes perdidos. As insígnias em seus mantos eram inconfundíveis, a harpa e a coroa do rei Davi. O pânico se espalhou por Lo-debar como fogo em palha seca. Portas se fecharam. Mães puxaram seus filhos para dentro. O silêncio, que já era nosso companheiro constante, tornou-se pesado, mortal. Um frio gelou minha espinha. Era o fim.
Eles vieram para terminar o serviço, para apagar a última memória de Saul. Meu primeiro instinto foi correr, me esconder. Mas para onde? Lo-debar era o fim do mundo. Não havia para onde fugir. Os cavaleiros pararam no centro de nossa pequena aldeia, e o capitão, um homem de rosto duro e olhos que não viam pessoas, mas alvos, perguntou em voz alta, uma voz que cortou o silêncio como uma lâmina: "Onde está a casa de Maquir, filho de Amiel?" O nome soou como um trovão em um dia sem nuvens. Meu coração parou. Eles sabiam. O segredo mais bem guardado de Lo-debar havia sido descoberto. Eu vi o medo nos olhos dos poucos que ousaram espiar pelas frestas. Vi a cor sumir do rosto de Maquir quando ele saiu de sua casa, tremendo, mas tentando manter a dignidade. Eles não vieram por nós. Eles vieram por ele, pelo príncipe aleijado. Eu me encolhi atrás de um muro de pedra, meu corpo inteiro tremendo. Estava prestes a testemunhar o fim de uma linhagem real, a execução de um homem cuja única culpa era ter nascido. Eu vi quando eles entraram na casa de Maquir. Não houve gritos, apenas um silêncio tenso que parecia sugar todo o ar ao redor. Minutos depois, eles saíram. 2 soldados carregavam Mefibosete. Seu rosto estava pálido como cera, seus olhos arregalados de terror. Ele não lutou. Ele não disse uma palavra. Apenas se entregou ao seu destino, como uma ovelha sendo levada ao matadouro. Vê-lo ali, indefeso, sendo levado pelos homens do rei que, para todos os efeitos, era o inimigo de sua casa, quebrou algo dentro de mim. Toda a minha apatia, toda a minha resignação foi substituída por uma necessidade avassaladora e irracional. Eu precisava saber. Eu não podia simplesmente voltar a empilhar minhas pedras e esperar a poeira baixar. Eu precisava ver o fim da história. Era uma loucura. Um servo insignificante como eu, seguindo a comitiva real? Eu poderia ser morto por muito menos. Mas algo em mim, uma fagulha de humanidade que eu pensei ter morrido há muito tempo, me impulsionou. Com o pouco que tinha, comprei um pouco de pão e enchi meu odre de água. Mantendo uma distância segura, comecei a seguir a nuvem de poeira que se afastava em direção a Jerusalém. A jornada era dura. Meus pés sangravam nas sandálias gastas e o sol me castigava sem piedade. Cada passo era um esforço, mas a imagem do rosto de Mefibosete não saía da minha mente. Em minha jornada, eu não estava apenas seguindo um príncipe condenado. Eu estava seguindo meu próprio medo, minha própria desesperança, para ver de uma vez por todas se havia algum final diferente do que a morte e o esquecimento. Chegar a Jerusalém foi como entrar em outro mundo. Depois da desolação silenciosa de Lo-debar, a cidade do rei pulsava com vida, com poder, com barulho. Carroças, mercadores, soldados, sacerdotes. Tudo se movia com um propósito, sob o olhar atento da cidadela de Davi, que se erguia imponente contra o céu. Eu era um fantasma naquela cidade, um homem de poeira em meio ao brilho do ouro e do mármore. Minhas roupas surradas e meu rosto cansado me tornavam invisível, e usei essa invisibilidade a meu favor. Perguntando aqui e ali, descobri que Mefibosete havia sido levado diretamente para o palácio. Meu coração afundou. A execução seria rápida e privada. Mas a necessidade que me trouxe até aqui não me deixou desistir. Eu rondava os muros do palácio, procurando uma chance, um vislumbre. Trabalhei por um dia carregando pedras para uma nova construção perto dos portões, apenas para poder observar o movimento. Eu me sentia um tolo. O que eu esperava ver? Uma cabeça rolando? Um corpo sendo carregado para fora? A cada hora que passava, minha esperança, já minúscula, se desfazia. Eu estava pronto para aceitar o final cruel e voltar para o meu esquecimento, quando ouvi um burburinho.
Os guardas estavam abrindo os grandes portões do pátio interno. Uma pequena multidão de servos, oficiais e curiosos começou a se reunir. Empurrado pela multidão e pela minha própria audácia, eu me esgueirei para dentro, encontrando um lugar atrás de uma coluna, de onde eu podia ver, mas não ser visto. E então eu o vi. No centro do pátio, diante de um trono simples, mas digno, estava Mefibosete, prostrado no chão, e sentado no trono estava o rei. O ar no pátio do palácio era pesado como uma pedra de moinho. Cada pessoa ali presente prendia a respiração, esperando o veredito. Eu olhava para a cena de meu esconderijo, meu coração batendo contra as costelas como um tambor de guerra. Diante de mim estava o poder absoluto e a vulnerabilidade absoluta. De um lado, o rei Davi, o matador de gigantes, o guerreiro que unificou o reino. Um homem cuja mão poderia dar a vida ou a morte com um único gesto. Do outro, Mefibosete, o último herdeiro da casa rival. Um homem quebrado no corpo, deitado com o rosto no pó, a imagem da derrota completa. Eu podia sentir o seu tremor daqui. Ele não era uma ameaça, era um farrapo humano, esperando o golpe final. Eu fechei meus olhos, esperando ouvir a ordem para os guardas. Era assim que o mundo funcionava. O forte devora o fraco. O novo rei apaga o antigo. Era a lição que Lodebar me ensinou todos os dias. Ziba, o servo da casa de Saul que havia revelado o paradeiro de Mefibosete, estava ao lado, com um olhar que eu não consegui decifrar. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Então, a voz do rei soou, não com a fúria que eu esperava, mas com uma calma que desarmava. Mefibosete. A voz do príncipe saiu como um sussurro trêmulo, abafado pelo chão. Eis aqui teu servo. A tensão era insuportável. Eu me preparei para o pior. Este era o clímax de uma vida de medo, o fim de uma longa fuga. Este era o julgamento. Então, o impossível aconteceu. Diante dos meus olhos incrédulos, o rei Davi falou novamente, e suas palavras não eram de julgamento, mas de uma graça que eu jamais poderia imaginar. Não temas, disse o rei, e essa simples frase pareceu mudar o ar, a luz, tudo. Porque usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Aliança. A palavra ecoou em minha mente. Uma promessa feita a um homem morto, um amigo de juventude, uma aliança de amor. O rei continuou, sua voz firme e cheia de autoridade. E te restituirei todas as terras de Saul, teu avô. Um murmúrio percorreu a multidão. As terras? A herança perdida? Era uma fortuna, um poder. Mas o rei ainda não havia terminado. Ele se inclinou para a frente, e seu próximo decreto foi o que quebrou todas as barreiras da lógica e da política. E tu comerás pão à minha mesa continuamente. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Comer à mesa do rei. Não como um servo, mas como um filho. Um lugar de honra, de proteção, de comunhão diária. O homem de Lodebar, o aleijado, o esquecido, o sentenciado à morte, estava sendo elevado à mais alta honra do reino. Vi Mefibosete levantar o rosto, e pela primeira vez não havia medo em seus olhos, mas uma confusão tão profunda, uma incredulidade tão vasta que era quase dolorosa de se ver. Ele se curvou novamente e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E naquelas palavras, eu ouvi a minha própria voz, o meu próprio sentimento de inutilidade. Mas a resposta não veio de mim, veio do rei, cuja ação era mais poderosa que qualquer palavra. Ele estava cumprindo uma promessa. Estava honrando uma aliança. Não era sobre o que Mefibosete merecia, era sobre a fidelidade de Davi. Eu vi, naquele momento, não um ato político, mas um milagre da graça. Eu me afastei da coluna, tropeçando para trás,
e me misturei à multidão que se dispersava, atordoada. Minha mente girava. Eu precisava de ar. Saí do palácio como um sonâmbulo e vaguei pelas ruas de Jerusalém, sem rumo. O barulho da cidade desapareceu. A única coisa que eu ouvia era o eco das palavras do rei. Não temas, por amor de Jonatas, comerás pão à minha mesa. Eu me sentei em um beco poeirento, a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em anos, eu chorei. Não eram lágrimas de tristeza ou de autopiedade, como as que eu chorava silenciosamente em Lodebar. Eram lágrimas de um tipo diferente, lágrimas que lavavam a poeira da minha alma. Tudo o que eu acreditava sobre o mundo, sobre poder, sobre justiça, havia sido virado de cabeça para baixo. Eu tinha vindo a Jerusalém para ver um homem morrer, para confirmar minha visão de mundo, de que os esquecidos estão condenados. Em vez disso, eu vi um homem renascer. Vi a memória triunfar sobre o esquecimento. Vi a aliança triunfar sobre a inimizade. Vi a graça triunfar sobre o julgamento. A imagem de Mefibosete, chamando a si mesmo de cão morto, estava gravada em minha mente. Era exatamente como eu me sentia. Um cão morto, inútil, indigno de qualquer olhar. Mas o rei não o viu assim. O rei olhou para ele e viu o rosto de seu amigo Jonatas. Ele não viu o neto de seu inimigo, mas o filho de sua aliança. Naquele beco em Jerusalém, uma verdade começou a brotar em meu coração, tão frágil e tão poderosa quanto uma semente rompendo o solo seco. Se um rei terreno, um homem de carne e osso como Davi, podia demonstrar tamanha bondade e fidelidade por causa de uma aliança feita com um amigo, quanto mais o Rei dos Céus, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Lembrei-me das histórias que ouvia quando criança, antes do mundo desmoronar. Histórias de um Deus que fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com água. Um Deus que fez uma aliança com Abraão, prometendo que sua descendência seria como as estrelas no céu. Um Deus que fez uma aliança com Moisés no Sinai, dando ao seu povo uma lei para viver e prometendo ser o Deus deles. Nós, o povo de Israel, vivíamos sob uma aliança. Mas em meu sofrimento, em minha vida em Lodebar, eu havia me esquecido disso. Eu pensei que Deus havia se esquecido de mim. Pensei que minha condição, meu fracasso, meu exílio, me desqualificavam. Eu me via como Mefibosete se via, um cão morto, aleijado e escondido na terra do nada. Mas o que eu testemunhei no pátio do palácio me ensinou algo novo. A graça do rei não foi baseada no mérito de Mefibosete. Não foi porque ele era forte, ou digno, ou útil. Foi baseada unicamente na aliança que o rei havia feito. A bondade não era sobre o receptor, era sobre o caráter do doador. Uma paz que eu não sentia há décadas começou a se instalar em meu espírito. Eu levantei a cabeça e olhei para a cidade. Já não parecia um lugar intimidador e estranho. Parecia um lugar de possibilidades, um lugar onde a graça era real. A transformação de Mefibosete foi externa. Ele passou da pobreza ao palácio, da obscuridade à honra. A minha transformação estava acontecendo por dentro. Eu ainda era Eliel, o servo sem nome. Minhas roupas ainda estavam rasgadas. Minhas mãos ainda estavam calejadas. Mas eu não era mais um prisioneiro de Lodebar. Entendi que Lodebar não era apenas um lugar no mapa. Era um estado de alma. Era viver na terra do nenhum propósito, acreditando que você está aleijado demais para caminhar na presença de Deus, que você está esquecido demais para ser chamado pelo nome. Eu vivi nesse lugar por anos, convencido de minha própria inutilidade. Mas a cena que presenciei me libertou. Se a graça de um rei pôde encontrar um homem escondido nos confins da terra e trazê-lo para a sua mesa, então a graça de Deus também poderia me encontrar.
A aliança de Deus era mais forte que meu fracasso, mais fiel que meu esquecimento, mais poderosa que minha vergonha. Eu não precisava mais me esconder. Eu não precisava mais me definir como um cão morto. Pela aliança de Deus, eu também tinha um lugar à mesa. Passei mais um dia em Jerusalém, mas desta vez não como um espectro assustado. Andei pelas ruas com um novo propósito. Vi a cidade não mais como o centro do poder de um homem, mas como um testemunho da fidelidade de Deus. Cada pedra que formava os muros do palácio, cada soldado que marchava com a insígnia do rei, me lembrava da cena que mudou minha vida. Eu não procurei saber mais sobre Mefibosete. A história dele havia cumprido seu propósito em mim. Sua jornada era o espelho que Deus usou para me mostrar minha própria condição e a sua própria graça. Eu não sentia inveja de sua nova posição. Ele havia recebido terras e honra. Eu havia recebido algo infinitamente mais precioso: esperança. Recebi a certeza de que a bondade de Deus não depende de onde eu moro, do que eu possuo ou da força das minhas pernas. Depende apenas de sua aliança. Comprei um pouco de pão, enchi meu odre de água novamente e me preparei para a jornada de volta. Mas eu não estava voltando para Lo-debar. Fisicamente, sim, eu estava retornando àquela aldeia poeirenta. Mas em meu espírito, eu estava deixando Lo-debar para sempre. O lugar de nenhuma palavra havia sido preenchido por uma palavra de graça. O lugar de nenhuma pastagem havia se tornado, em meu coração, um lugar onde eu podia finalmente descansar. A viagem de volta foi tão árdua quanto a de ida, mas meu coração estava leve. O sol ainda castigava, mas eu sentia um calor diferente por dentro. A poeira ainda subia, mas não sufocava mais minha alma. Cada passo que eu dava para longe de Jerusalém, eu sentia a verdade que aprendi se aprofundar dentro de mim. Pensei em Davi e Jonatas, uma amizade tão forte que sua aliança sobreviveu à morte, à guerra e à mudança de poder. Uma aliança que alcançou o filho, mesmo quando o pai já não estava lá para protegê-lo. Isso me fez pensar na aliança de Deus de uma maneira nova. Era uma promessa que atravessava gerações. Uma promessa que não era anulada por nossos erros ou por nossa situação. Era uma promessa baseada no amor fiel daquele que a fez. Quando finalmente avistei as casas humildes de Lo-debar no horizonte, não senti o desespero de antes, senti compaixão. Eu via cada rosto não mais como um espelho do meu fracasso, mas como uma alma que precisava ouvir sobre a mesma graça que eu havia testemunhado. Eles também viviam acreditando que eram cães mortos. Eles também precisavam saber que havia um rei cuja bondade era maior que o seu esquecimento. Eu não voltei como um profeta ou um pregador. Voltei como Eliel, mas um Eliel diferente. Um Eliel que havia estado no pátio do rei e visto a graça em ação. Eu nunca mais vi Mefibosete. Sua história continuou em Jerusalém, à mesa do rei. A minha continuou em Lo-debar, mas Lo-debar nunca mais foi a mesma para mim. Continuei meu trabalho simples, carregando pedras, consertando muros. Mas agora, minhas mãos trabalhavam com um coração cheio de louvor. Eu não era mais um exilado. Eu era um filho da aliança, esperando o chamado do meu rei. Às vezes, quando via alguém curvado pelo peso da vida, com o olhar perdido na poeira, eu me aproximava. Eu não contava a história inteira de uma vez, mas compartilhava um pedaço dela. Eu dizia: eu vi um homem que se achava esquecido ser lembrado. Ou, eu vi a bondade de um rei alcançar a terra do nada. Eu me tornei um portador silencioso da esperança. Aprendi que a verdadeira transformação não é sair da pobreza para o palácio, mas sair da desesperança para a fé. Mefibosete foi carregado para o palácio, mas eu, Eliel, aprendi a andar de novo, aqui mesmo, na terra seca de Lo-debar. Porque a aliança que eu testemunhei não era apenas sobre um rei e um príncipe.
Era um vislumbre da própria natureza de Deus. Um Deus que busca os aleijados, os escondidos e os esquecidos. Um Deus que, por causa de uma promessa de amor, nos chama da terra do nada, nos limpa da poeira da vergonha e nos convida a sentar à sua mesa, não como servos ou cães mortos, mas como filhos amados, para sempre.